O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 7 e 8, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Meus irmãos, essas palavras foram ditas por Jesus quando alguém se prontificou a segui-lo, mas ainda não tinha preparação adequada para isso. E quando pediu a Jesus que deixasse que ele primeiro fosse enterrar seu pai, Jesus utilizou aquela oportunidade para trazer mais uma lição, de forma incisiva e forte, como fez outras vezes, para que o exemplo impressionasse, mostrando que para verdadeiramente segui-lo é necessário estar preparado para deixar para trás tudo o que não for útil ao espírito. Certamente que Jesus jamais censuraria alguém que quisesse praticar o ritual do enterro, do velório, que geralmente fazemos quando os nossos se vão, pois ainda necessitamos desse ritual como uma forma de despedida, de fechamento de ciclo. O que Jesus quis fazer foi chamar a atenção para a maior importância que devemos dar à vida espiritual em relação à vida material. Assim, nessa parábola, para Jesus, mortos espiritualmente falando, estariam aqueles que se apegam demasiadamente à matéria, às coisas mortas, a tudo que nos prende ao plano material, aquilo que nos faz estagnar e que, portanto, nos afasta da vida verdadeira, a vida espiritual, bem como dos valores que cultivamos, desenvolvemos e levamos conosco para sempre, enriquecendo, trazendo vida ao nosso espírito. Quis ele também mostrar com essas palavras que não devemos ter nenhum tipo de apego material àqueles que se vão. Temos que entender que o corpo é um instrumento, uma veste que usamos durante a encarnação e que depois dela nós continuaremos vivendo em espírito sem mais precisar dele, que voltará, como se diz, ao pó, será decomposto e nós continuaremos a nossa vida em espírito, a nossa caminhada na verdadeira vida. Assim também não se justifica o apego às posses, aos objetos que pertenceram àqueles que desencarnam, pois o que realmente mostra a nossa afeição por eles são as lembranças que cultivamos, é o contato que podemos continuar a ter com eles pelo pensamento. É aí que está o respeito por aqueles que se foram, não na construção de túmulos suntuosos ou em homenagens formais, não na manutenção de objetos, não na conservação do quarto intocado depois que o seu morador se vai, porque para o espírito isso nada significa. Os desencarnados se sentem muito mais homenageados e até felizes se nós pegarmos os seus bens e os doarmos para pessoas necessitadas, para que aquelas coisas sejam úteis a outras pessoas. Isso engrandece os espíritos do lado de lá e, muito mais, os nossos pensamentos, as orações que fazemos por eles, a nossa lembrança carinhosa, a nossa saudade sem apego. Foi isso que Jesus quis mostrar, que nós precisamos desapegar da matéria até em relação a isso e cada vez mais cultivar a nossa parte espiritual, porque a matéria é um instrumento que utilizamos por empréstimo. A nossa estada aqui é passageira, pois de definitivo só há a nossa vida espiritual como espíritos imortais que somos. E vamos a uma mensagem que está no livro Pílulas de Amor, pelo Espírito Dias da Cruz, psicografado por Andrei Moreira. Amor, desapego. Ama com desapego aqueles que a vida lhe confiou ao círculo doméstico na condição de filhos ou companheiros que jornadeiam contigo na estrada da autoconquista. Nada nem ninguém pertence ao outro. Cada ser é filho de Deus destinado a caminhar na existência em direção ao próprio destino. Os filhos que a vida lhe confiou na qualidade de genitora ou genitor generoso são espíritos que necessitam de tua educação para que aprendam a seguir com confiança e coragem no enfrentamento de suas lutas redentoras. Ama, pois, com desapego, cuidando de encher a tua vida com sentido e significados mais profundos, vistos naqueles que se apaixonam por ideias e ideais superiores, legando a teus filhos não só a liberdade relativa da construção do próprio destino, mas também a responsabilidade de fazê-lo com respeito e disciplina. O amor não sufoca, não limita, não aprisiona. Antes, liberta e promove o ser amado a novos patamares de autodomínio e autossuperação. Em seguida, elevemos os pensamentos numa prece. Deus misericordioso, sinto que é hora de acordar para a realidade espiritual. É hora de viver a vida do espírito, mesmo estando ainda na carne. Mortos são aqueles que não buscam viver de acordo com as vossas leis.
Mortos são aqueles que se escravizam à matéria, relegando a segundo plano as coisas do espírito, únicas que nos capacitarão a uma existência plena na vida verdadeira. Pai, se estive morto para os valores que nos levam ao vosso reino, quero agora renascer perante vossa glória e, tutelado por vosso amor, viver para o Espírito, viver para a luz, viver para o bem e para a caridade. Não abrigarei mais em meu ser o medo, a dúvida, a ansiedade, pois terei plena confiança em vossos desígnios e aprenderei e me fortalecerei a cada obstáculo com que me deparar no caminho, pois saberei ser esta a vossa vontade e me sentirei vivo e amado por vós. Que assim seja.